Constituição de 88, ela trouxe a ideia de seguridade social ao país, né? E a seguridade social implica pensar saúde, né? Educação, previdência, né? Ou seja, todos esses direitos sociais que nós estamos acostumados, né? Mas focando mais na previdência, é importante também saber, né, que nós temos, grosso modo, 3 regimes de previdência. O regime geral de previdência, que é o INSS, né? O regime próprio de previdência, que é o servidor público, é o regime dos servidores públicos, e o regime complementar de previdência, que é esse que estão, né, tão badalados hoje e que nos causa um certo assim, espanto, né, e receio, que é o tal regime de capitalização. Mas dos servidores públicos, e nós tentamos escrever algumas coisas em relação a isso, eu acho que a gente tem que recuperar a ideia do regime administrativo. O que é o regime administrativo, né? O regime administrativo, historicamente, se tu for resgatar ele, nós estamos lá no Brasil colônia, dos 1600, né? Onde o Estado contemporâneo, em outros países não foi diferente, é o Estado que se responsabiliza pela aposentadoria do servidor público. E isso veio até hoje, né, o artigo 169 da Constituição Federal, que trata do orçamento público, ele diz que o orçamento público tem que ser pensado, além do gasto da saúde, educação, segurança, né, os servidores ativos, aposentados e os pensionistas, né, porque vamos pensar que são essas pessoas que vão, né, ofertar à população esses serviços. Ou seja, não existe qualquer possibilidade, né, da prestação de um serviço sem o servidor. E por conta disso é que o Estado fez essa opção pelo regime administrativo, né? Até porque, sim, sempre foi a ideia do Estado ter os melhores quadros prestando esses serviços. E diferentemente do que se diz na iniciativa privada, né, e eu não sou contrário, que é o tal do princípio da eficiência, então tem medidas para a eficiência, eu posso ser menos ou mais eficiente, o serviço público como um todo tem que ser excelente, eles não têm graus de eficiência a serem considerados como teria uma empresa. Então, assim, eu acho que a gente tem que se entender que existe um regime de previdência do setor público e tem que se entender que ao Estado brasileiro caberá fazer essa opção pela excelência do serviço prestado. E a excelência do serviço prestado, vamos combinar entre nós, né? As pessoas querem um bom salário. Se as pessoas não tiverem um bom salário, ou vão procurar iniciativa privada ou vão sair do país. Então, o que você quer fazer, principalmente a partir da emenda constitucional número 20? Que começa a criar a ideia do equilíbrio atuarial e financeiro dentro de um regime de previdência que a rigor é administrativo, ou seja, olha o absurdo de eu, servidor público, contribuir para o meu patrão. Na verdade, quando o Estado está me taxando meus vencimentos com uma alíquota de previdência, o que o Estado está fazendo, na verdade, está reduzindo meus vencimentos. Bom, o Estado quer ter um lucro com os servidores, então esse Estado vai optar a não ser mais Estado. Ele não vai mais prestar serviço de qualidade, né? Ele não terá mais os melhores dentro dos seus quadros. Então, o que fez o governo Temer, né? O governo Temer propôs, e aquela proposta dele foi um espanto para toda a sociedade brasileira, que ele teve que recuar, né? Porque a tendência ali é as pessoas trabalharem muito mais para ganharem muito menos. Assim, praticamente estamos começando um processo de se abrir mão, né, de darmos dignidade às pessoas já em idade avançada, ou mesmo às pessoas que passam por dificuldade, uma situação de doença, ou mesmo morte em alguma das pessoas da família, né? Essas pessoas nós não podemos alijar, elas vão continuar convivendo conosco, só que serão pessoas miseráveis. A maior preocupação com relação ao regime próprio, né, dos servidores aí, públicos civis, na qual nós, professores, estamos incluídos, né, professores e técnicos administrativos aí das universidades, do setor educação, do setor de saúde e tantos outros, é a perda de direitos. Quando nós enfatizamos de uma universidade
pública, gratuita, de qualidade, nós estamos também enfatizando uma condição de trabalho, não só condição de posto de trabalho, mas também de previdência, de saúde, de seguridade social. E o que nós temos aí, né? É a perda de direitos. Hoje, já a partir da criação do FUNPRESP, dessa última mudança, já está acontecendo isso. O que temos de garantia aí de previdência social, né, aí no envelhecimento? E até quando, né? Porque a legislação coloca que vai aumentar a idade, mas ela é muito maior do que está se colocando na mídia, porque vai ser por tempo de contribuição. E o pior, por capitalização, né? Nós já temos o caso que nós podemos exemplificar aqui, que é dos Correios, que o fundo, ele entrou nessa ciranda financeira e o que aconteceu, né? Se perdeu o fundo aí de previdência dos trabalhadores do Correio. Então, a maior preocupação é essa. Não temos a garantia por parte nossa aí como servidor, como nós não vamos ter a garantia na área da saúde e também pensando, né, que esse fundo público, sendo o maior fundo público do país, também com relação aí o financiamento para a educação. Agora é o momento de mobilização contra a retirada de direitos, contra essa reforma da Previdência. Nós temos que nos mobilizar. Ainda este ano, o governo já está divulgando que ele vai fazer a reforma. Então, nós temos que nos mobilizar, nos unir com o nosso sindicato contra todos esses ataques do governo aí, né, de retirada de direitos. E principalmente que agora vai começar com a reforma da Previdência. Então, começando por aí.